É uma alegria muito grande, né, da Funatura estar aqui, nessa, né, na UNB, o lugar que tem acolhido a gente, acolheu esse projeto desde o começo. Então, estar aqui no dia de hoje para as entregas, para estar aqui nessa troca. E quando nós convidamos vocês, nós falamos, hoje é um dia para celebração. E essa celebração ela é feita junto com cada um de vocês que ajudou realmente esse processo. Os que estão aqui e os que não puderam estar presentes, porque esse foi um processo de construção durante todo esse ano. Então, eu vou convidar o Pedro, né? Pedro vai estar aqui fazendo a abertura para nós do evento. Pedro. Gente, eu estou muito feliz hoje, muito feliz. Bom, gente, a Funatura, a gente está passando por uma verdadeira maratona, assim, sabe? Esse ano tem sido realmente muito intenso. Agradecer muito a nossa equipe, né? Toda a nossa equipe, muita gente aqui presente, em nome da Juliana, Juju, né? Que divide comigo a coordenação executiva da Funatura, que tem me ajudado, né, nessa liderança e que tem sido extremamente desafiadora, né? Para vocês terem uma ideia, a gente vem de setembro, né, na Semana do Cerrado, com 2 eventos importantes, grandes, um evento aqui na Chapada. Tivemos lá em Brasília primeiro o 11º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado. Participamos com 2 eventos lá, apoiamos, enfim, várias frentes. E depois aqui, logo em seguida, emendado, um evento em cima do outro, a gente está igual cigano mesmo. O Daniel, coitado, já está, né? Ainda bem que tem gente para te ajudar, né, Daniel? A carregar e descarregar as caminhonetes, um monte de banner, e fizemos um mapa gigante aqui da Chapada. Ele está aqui, eu vi esse mapa ontem, lindo. E fizemos mais um monte de coisa. Luana aí, né, com essa mão de fada dela, ajudou a gente a fechar esse portfólio lindo, né, que desde que eu cheguei na Funatura em 2019, louco atrás de construir um portfólio à altura da história da Funatura. E obrigado, Luana, por você ter nos ajudado aqui. Toda a equipe, né, com conteúdo, o Chico, a Ana Marcela, a Juju, enfim, os técnicos todos que contribuíram. E aqui conta um pouco essa história também, né, da gente aqui na Chapada, uma história longa, bonita, linda, né? Começamos das RPPNs com a Campo Alegre, a Mata Funda, lá no Padula, com a Bacupari, né, com o Richard no Vale, com o Lauro, né, que é um santuário, são as primeiras, né, que a gente criou aqui no território. E, enfim, Verônica, né, conhece muito essa história, participou muito da criação da Tombador, né, uma RPPN extremamente importante aqui do território. E aí, como eu vinha contando, né, a nossa maratona, depois aqui do encontro, foi o 23º, se eu não me engano, né, encontro de cultura aqui da Chapada, fizemos lá com o Juliano, na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Viemos para essa semana, vamos dizer assim, de eventos aqui. Então, ontem fizemos aqui mesmo, de manhã, atividade de campo, né, com o professor Jader, liderando essa questão do monitoramento da biodiversidade. Ontem foi o dia da onça pintada, e a gente se dividiu, né, em 3 frentes de manhã, né, 2 frentes de campo, uma frente fez observação de pássaros e a outra fez um dia de campo de rastros, identificação de rastros de fauna, para os guias, poderem os guias agregarem esse valor, né, nas atividades deles e trazerem mais informações, né, para os turistas, valorizando ainda mais o ecoturismo. Isso foi muito bacana. Enquanto a Samanta, junto com toda uma boa parte da equipe, estavam na feira, naquela nossa famosa feira aqui de Alto Paraíso, Paulinho lá com a gente lá, e foi incrível, lindo, né, a peça Maria das Lembranças, que é uma peça que trabalha essa questão da educação ambiental voltada para o público infantil, promovendo a conscientização da importância da onça pintada, da importância da fauna como um todo nesse território aqui. E aí, estamos aqui hoje, nesse dia lindo, incrível, mágico, com essa companhia maravilhosa, né? Vocês sabem que nosso caso é um caso de amor, é um caso de paixão mesmo, mesmo que a gente demore para se encontrar, mesmo que a gente não declare, não se abrace, não viva tão intensamente, talvez, no nosso dia a dia essa paixão, mas eu tenho certeza que nos corações da gente vive esse fogo, né, esse calor pela conservação da natureza, pela proteção da biodiversidade, pela consciência, né, que todos temos dessa necessidade, esse cuidado que é preciso ter com a natureza.
né? Então, isso nos une, é o nosso laço, né, mais forte que nos une, e muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia de fechamento de um projeto tão importante, né? Luciano aqui, na liderança desse projeto, junto com o Laércio, com Verônica, com a Juliana, Paulinho também faz parte desse projeto. Já é a segunda fase, a gente já chama de segunda fase, né? Na primeira fase a Funatura foi provocada e o Laércio, né, trucou, né, lá na mesa, lá disse que, não, a gente cria 50. Não, vocês não conseguem criar. Não, a gente cria. E aí trucou e a gente partiu para a criação de 50 RPPNs e tivemos um alcance muito positivo dessa meta, por isso o CPF chamou a gente novamente. O CPF é o Fundo de Parcerias para Ecossistemas Críticos, né? É um parceiro que gosta muito da gente, do nosso trabalho, reconhece o nosso trabalho e o trabalho de vocês. E por isso eles nos convidaram para uma segunda fase, que hoje estamos aqui concluindo com vocês, com muita alegria, muita satisfação de chegar nesse dia aqui hoje com vocês, porque o projeto foi muito intenso, foram 12 meses, né, de uma correria sem fim, ainda não terminou, mas o alcance das metas é extremamente significativo, né, em termos de criação, de planos de manejo, né, algumas metas, inclusive, superadas, né, fizemos além da conta. É incrível. É muito lindo. Eu fico até emocionado aqui. Vamos lá. O que mais que eu tenho para contar para vocês aqui? Bom, e aí, seguindo a história da maratona, né, nos próximos dias, agora a gente vai ter um refrescozinho aí segunda, terça, quarta, aí, mas no maior agito aqui também. Amanhã a gente tem um planejamento lá no Moinho. Na terça eu tenho que participar de uma reunião lá em Brasília, do Parque Nacional de Brasília. Na quarta eu estou voltando para cá, a gente vai a Funatura vai se transferir para Cavalcante. Tá bom, Padula? Inclusive você está recebendo a gente lá na Bacupari. Obrigado, Padula. Que estaremos lá na Casa do Aprendiz, né, nos dias 4 e 5, fazendo o 8º Fórum do Caminho dos Veadeiros, né? Então esse fórum é um sucesso da galera dos trilheiros, né, essa turma que faz essas trilhas de longo curso. E é uma estratégia também fundamental, né? Assim como as RPPNs agregam um grande valor aqui ao território em termos de conservação, de economia da natureza, o caminho também tem essa perspectiva, o caminho dos veadeiros. E nós temos uma parceria com o Jeff e que está movimentando essa oficina, esse fórum, em função desses 4 dias e que a gente vai fazer um movimento grande lá em Cavalcante em torno da questão do caminho dos veadeiros, do processo de consolidação desse caminho, de sinalização, e de tudo que envolve o planejamento para o próximo ano, para que a gente possa ter sucesso na implementação desse caminho, que agrega muito valor ao ecoturismo aqui do território. Então, antes de fechar, eu queria dizer rapidinho do nosso portfólio, contar para vocês, eu acho que vocês receberam, né, esse portfólio. A gente fica muito feliz, sabe? Eu não gosto de falar porque me dá vontade de chorar, porque uma instituição, né, criada, né, em 1986, né, por uma mulher, né, à frente do seu tempo, responsável pela criação de mais de 8 milhões de hectares de unidade de conservação no Brasil, né, e por mais que o ambientalismo ele é cheio de ramos, né, tem o socioambientalismo, tem o ambientalismo, então tem uma galera que é ambientalista e que namora mais com o conservadorismo, outros que namoram mais com o progressismo, vamos dizer assim. E, independente disso, de qualquer bandeira ideológica, o ambientalismo genuíno, puro, natural, que olha para a natureza, para o valor intrínseco da natureza e tem essa sensibilidade, né, há quase 40 anos atrás, de movimentar a criação de mais de 8 milhões de hectares de unidade de conservação e ainda ter energia para criar uma instituição como a Funatura, rodeada de pesquisadores, cientistas, ambientalistas, né? A lista é grande de pessoas importantes que participaram da ata de fundação da Funatura, e a gente conseguia atravessar 40 anos, né, reinventando a instituição, renovando, oxigenando, aumentando a equipe, aumentando os projetos, e ela participando do nosso conselho, íntegra, né, lúcida, contribuindo com os nossos caminhos. Assim, é difícil falar sem né, chorar aqui, né, Lécio? Lécio que é a nossa manteiga derretida oficial. Mas, enfim, isso tudo nos traz para um lugar de muita felicidade, de muita satisfação. Eu sei que, assim, é só o começo, né? A briga está feia,
né? Assim que a gente voltou da COP, a primeira notícia importante na agenda ambiental foi a derrubada do veto, né, do Poder Executivo pelo Congresso Nacional, e desse veto do PL do licenciamento ambiental, também conhecido como PL da devastação. Então, nós estamos firmes, né, Flávia, no caminho da judicialização, né, da busca dos direitos da natureza, dos direitos do ser humano associado à natureza, e essa é uma marca da Funatura que esse grupo que está hoje conosco quer imprimir, né, de uma marca sem esse preconceito, sem essa divisão de homem e natureza, do homem como parte da natureza, o homem não, o ser humano como parte da natureza, e isso tem que estar dentro da nossa bandeira, da forma da gente praticar, militar pelo nosso ambientalismo, né? Não podemos, vamos dizer, escolher batalhas, né? A nossa batalha, ela é a batalha da natureza e da valorização da vida humana, social junto com o ambiental. E, nesse sentido, é importante o econômico. Então, a gente está buscando, estamos conversando, né? Conversei um pouco hoje com a Ângela ali e tudo, com a Flávia, buscando realmente uma alternativa que possa remunerar os RPPistas, os proprietários, pelo simples fato, que parece simples, mas só quem tem uma RPPN sabe o quanto que é difícil o dia a dia para manter as suas áreas, para proteger as suas áreas do fogo, se preparar. Esse ano nós tivemos uma temporada de fogo extremamente cruel, tivemos RPPNs que perderam praticamente 100%, né, que o fogo atingiu praticamente 100% da área, e nesse sentido é fundamental a biodiversidade, o carbono, a água e todos os serviços ecossistêmicos que estão associados a esse serviço que é prestado pelos proprietários. Eles precisam ter um valor, eles precisam ter uma remuneração. E a gente está brigando por isso e conta muito com vocês para que a gente consiga colocar de pé um sistema. A gente já faz tempo que a gente está buscando, e de fato o método tradicional, a metodologia tradicional pela Verra, do Red+, é uma metodologia que a gente já tentou muitas vezes lá pela Funatura, com outras certificadoras, e não conseguimos colocar de pé porque não vimos perspectiva de ter um valor que faça diferença na vida dos proprietários. Mas agora a gente está buscando um novo parceiro, e a gente acredita que possa ser um bom caminho, e não queremos fazer nada de maneira atabalhoada, né, desesperada, trocar os pés pelas mãos. A gente quer fazer as coisas de maneira muito clara, muito transparente, para que todos possam ter acesso a todas as informações para tomarmos as decisões juntos. Essa é a nossa forma de trabalhar, e a gente quer seguir assim com vocês. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada por trazer um pouco dessa história da Funatura, trazer essa história que a gente tem aí desde 1990, e muito forte também para nós aqui na Chapada dos Veadeiros. Então, a gente começa agora a falar desse ano, desse projeto, fortalecimento, né, das reservas particulares. Então, eu vou convidar agora o Luciano. Luciano, por favor, vem falar um pouquinho para nós aqui. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, viu? Lá atrás, em janeiro deste ano, eu recebi uma ligação do Pedro, né, me convidando aí para fazer parte da equipe do projeto. E aí, quando ele me contou, né, sobre o projeto, juntamente com a Verônica, né, me falou do grande desafio que tinha, e nós só tínhamos aí praticamente 11 meses. Na verdade, 10 meses para executar uma série de ações, porque esse mês de dezembro agora ficou muito voltado para a questão de relatório, de acompanhamento. Então, nesses 10 meses, foram 10 meses muito intensos, né? Nós fizemos aí diversas atividades. O projeto, como vocês estão conseguindo visualizar nessa figura aqui, ele é dividido em 5 componentes, e dentro desses 5 componentes são uma série de ações. A gente vai apresentar para vocês daqui a pouco os resultados, e vocês vão ver que foram resultados realmente concretos, satisfatórios, porque a gente tem uma região aqui na Chapada dos Veadeiros que tem 51 RPPNs, né? Apesar de ser feito várias atividades, a gente também nunca tinha consolidado muitas dessas atividades, dessas ações. E nesse projeto a gente conseguiu, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, que é a questão do diagnóstico, juntar essas informações, entre outras também.
Vocês receberam esse folder aqui, né? Acho que muitos de vocês receberam aqui na entrada. Tem um mapa dessas RPPNs aqui da Chapada dos Veadeiros e no verso tem alguns dos nossos resultados do projeto, tá? Depois vocês darem uma olhada aí, tem um QR Code também para vocês poderem estar acessando. Então, é um mini resumo, né, Verônica, que a gente fez aqui do nosso projeto durante esse um ano, aí, esses 10 meses aí de execução, tá? Agora eu não vou falar muito aqui sobre os componentes, porque à medida que a gente for apresentando, a gente vai falar um pouquinho. Aí eu vou passar novamente para você, Verônica, a palavra, né, para a gente poder já ir apresentando o diagnóstico. Ah, pode seguir? Então tá, vamos seguir. Bem, dentro do primeiro componente, pessoal, a gente trabalhou muito nessa questão da mobilização, articulação e integração. Porque a gente tem um território muito grande e muitos proprietários de RPPN, mas muitos não têm aquele convivência, não se conhecem. Então, essa primeira etapa a gente tentou fazer, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos 4 encontros e 3 seminários, né, e diversas reuniões também com vocês, né, com os proprietários, para tentar fazer essa integração, essa mobilização e também para entregar os resultados também. Porque um dos pontos principais desse projeto foi, não vamos fazer, né, a Fonatura não vai fazer, quem vai fazer vai ser os proprietários. Então, os resultados partiram de vocês mesmos através dessas reuniões, desses trabalhos, grupos de trabalho que nós tivemos. Aqui, um dos resultados, né, desse projeto foi o diagnóstico. Então, o que aconteceu? Nós fizemos um levantamento das 51 RPPNs. Nós saímos aí buscando informações de todas as RPPNs, tanto dos órgãos do órgão federal, como também do órgão estadual. Porque a gente tinha várias planilhas, várias informações, mas não tinha nada consolidado. Então, se a gente pedisse uma informação de alguém, a gente tinha que juntar tudo numa tabela de Excel, enfim. Então, isso daí, o que a gente fez? A gente fez esse primeiro passo, o levantamento de todas as informações de todas as RPPNs, e o segundo passo foi consolidar isso daí. Porque se vocês perguntarem, né, algum tempo atrás, aonde é que estão essas 51 RPPNs criadas aqui na Chapada dos Veadeiros, né? A gente poderia passar uma planilha para vocês, um PDF, ou alguma informação. Mas a partir desse momento, depois que nós fizemos esse levantamento, a gente consolidou tudo isso daí num site que nós fizemos, onde é que tem uma parte do diagnóstico. E dentro desse site, você pode colocar? Dentro desse site, a gente conseguiu consolidar todas as RPPN com todas as informações básicas. Então, a gente tem um mapa que ele pode ser ampliado também, com todas as RPPNs aqui da Chapada dos Veadeiros. E aqui ao lado, a gente também tem um filtro com várias informações que, se você quiser saber quais são as RPPNs criadas aqui nesse território, criadas pelo órgão federal, vai ser possível através da utilização do filtro. Se vocês quiserem saber qual estado, qual município, quais são as RPPNs que estão desenvolvendo uso público, proteção, educação ambiental, quando elas foram criadas. Então, tem uma série de filtros aqui que vocês podem estar buscando e tirando essas informações. Se vocês clicarem, por exemplo, em uma RPPN, pode ser essa daí mesmo, Lara, vocês vão conseguir... Pois é, do Padula. Vocês vão pegar informações básicas sobre essa RPPN, pode subir um pouquinho, né? E ainda vão ter aqui uma galeria de fotos, apesar da gente ainda ter poucas fotos, viu, Padula, de você. E os limites da RPPN, onde é que vocês têm as informações básicas, se ela possui plano de manejo, se é pessoa física, se quiser a publicação de portaria também, é só clicar aí nesse link que vai baixar. Enfim, a gente tem várias informações de todas essas RPPNs. É claro que isso daí também, pessoal, é um processo, tá? Então, muitas RPPNs que vocês podem abrir, não vai ter uma determinada informação, mas nós estamos buscando e alimentando também. Isso aqui é um site que vai ser alimentado constantemente, ele vai estar sempre atualizado, tá? E se vocês também acharem alguma informação que não condiz, né, com o que está aqui, ou até mesmo que está faltando, fotos, fotografias, vocês podem estar passando para a gente está alimentando esse site. Mas a ideia é que por enquanto, 51 RPPN estejam todas alimentadas aqui no site do diagnóstico, que a gente vai passar para vocês o link para vocês terem acesso também. A gente está previsto aí várias outras RPPNs, daqui a pouco a gente vai falar sobre a criação de novas RPPNs, e a gente espera, né, até o final do ano, né, Laércio,
a gente está aí com quase 60 RPPNs aqui, quase 60 RPPNs aqui na região da Chapada dos Veadeiros, esse ano ainda por meio, né, do projeto CIPF, mas tem outros projetos que estão entrando aí e a gente pretende aumentar cada vez mais o número de RPPNs. A visão do futuro, agora a visão do futuro eu vou passar aqui para a Verônica falar um pouquinho. Esse aqui também foi um trabalho muito interessante, muito bacana também. Muito obrigada, Luciano. E quando o Luciano apresenta que nem esse resultado do diagnóstico, que parece que a gente entra ali e vê as informações, mas você juntar todas essas informações, a gente conseguir entender onde nós estamos, né? Para a gente estar pensando em qualquer estratégia, qualquer projeto, qualquer região, a gente tem que sempre estar entendendo onde que a gente está. Então, o diagnóstico veio para trazer isso mesmo. Onde que nós estamos nesse conjunto de unidades de conservação da Chapada dos Veadeiros, que tem a participação de 51 reservas privadas e daqui a pouco 60, né, Laércio? É porque a 59 eu brinco com o Laércio que é 60, porque a gente não vai conseguir fechar o ano com 59, tem que ser 60, né? E quando a gente está falando nisso, a gente começou a trabalhar com, dentro desse projeto, a visão de futuro. Por quê? Porque a gente tinha que imaginar onde que nós estaríamos neste contexto de reservas privadas em 2050. Aí as pessoas falavam, mas isso é uma loucura. Bom, uma loucura você pode ter recebido quando você criou uma RPPN, que alguém falou para você, isso é uma loucura. Então, na verdade, quando a gente pensou em visão de futuro, a gente pensou nesse olhar, como que a gente imaginava essas reservas lá em 2050. E aí a gente participou, a gente fez grupos de trabalhos, a gente recebeu contribuições de diferentes proprietários, e nós fizemos uma oficina aqui, onde um dos pontos muito chave era assim, a rede de reservas consolidada, o maior número de reservas criadas, as reservas sendo, recebendo, né, por conservar. Então, esses foram os pontos muito fortes, né, que apareceram nessa visão do futuro. Então, quando a gente desenhou isso, quando a gente trabalhou em cima dessa visão de futuro, muito daqueles pontos que nós entendemos como fundamentais, né, a questão do fogo apareceu também, onde a gente vai ter recursos e condições para que a gente possa prevenir, que a gente possa fazer da melhor forma, né, esse combate. Então, a visão do futuro, quando a gente olhou para 2050, a gente falou, é bom demais estar nesse lugar, é bom ver esse conjunto de reservas privadas fortalecido. E aí, qual foi o resultado desse projeto? A gente fez até a primeira visão de futuro. Durante esta reunião, ficaram 3 proprietários responsáveis, o André Aquino, Genivalda e a Márcia. Os 3 vão ser responsáveis por estar pegando essa visão de futuro, aí junto com a ajuda da Robertinha, não é? Então, o resultado ficou que esses 3 proprietários, eles vão pegar esse documento e vão estar trabalhando com os demais proprietários para ver como que agora a gente implementa essa visão, como que a gente vai estar trabalhando dentro daquilo que a gente idealizou como fundamental para as RPPNs. Então, este é um processo que ele começou nesse projeto, mas a ideia é que ele tenha uma continuidade com o apoio nosso, com o apoio de outras organizações ou pelo próprio fortalecimento das reservas na região. Ok? E aí a gente chega a um dos pontos que é extremamente, vamos dizer, gostoso desse projeto, que é a rede, né, de RPPNs. É importante, eu daqui a pouquinho vou chamar aqui também Luciano, Ju, né, para estar aqui comigo nesse momento também, porque quando, há um ano atrás, quando nós encerrávamos o projeto Aroeira, lá na Gota, que foi um projeto de apoio à criação também, que a gente teve aqui os amigos do Moinho que trabalharam muito, cozinhando, puxando prato, né? Fizeram um monte de coisa, a Padula estava lá também. Durante aquele evento, finalizando aquele evento, o Richard pediu a palavra e disse, acho que neste momento está na hora da gente criar ou reativar a rede. Foi
o Richard chamou essa atenção. Daí a gente falou, que interessante, essa é uma boa pauta. Nessa sequência, a gente tinha uma elaboração de um projeto, a gente colocou isso como parte, vamos trabalhar pela construção dessa rede. Mas ela não é uma ideia inédita nossa, ela é uma ideia que já tinha acontecido, a implementação não tinha tido sucesso. O Richard chama atenção dizendo, é fundamental que a gente se junte, é fundamental que a gente tenha esse conjunto de reservas privadas fortalecido na região. E aí a gente pegou essa ideia, levou e colocou nesse projeto. Então, passado um ano, a gente tem a rede de RPPNs, que ela foi criada. Das 51 RPPNs, a gente tem, são 38 proprietários das 51, nós temos 29 proprietários que fazem parte da reserva. Porque o fato de você ter reserva não quer dizer que você vai estar participando da rede. No futuro, talvez a gente consiga agregar todos. Neste momento, a rede é formada por 29 proprietárias e proprietários de RPPN. Próximo. E aí, cadê Luana, que está tirando foto? Tá aqui. Então, a Luana deu, né, ela criou aqui para nós uma primeira, né, essa marca, né, essa logomarca, ela ainda vai ser discutida no âmbito da rede. Essa é a primeira ideia que veio. A Luana depois vai estar numa reunião da rede, conversando com os 28, apresentando, porque a apresentação dessa logo tem um monte de coisa, não tem, Luana? Tem um monte de coisa, pode ter a corzinha assim, se tiver não sei o quê. Então, esse daqui é um resultado que a gente traz do projeto, mas é interessante que a gente traz aqui, e esse resultado, essa logomarca, já é um resultado do projeto GEF. Porque aqui que a gente quer dizer o seguinte, a ideia veio lá no projeto Aroeira, fechando, a criação da rede foi dentro do projeto Fortalecimento, agora a gente vai ter aí uns 6 meses, 8 meses dentro do projeto GEF, que a gente vai estar podendo ajudar o fortalecimento dessa rede. Então, no caso da rede de RPPNs, a gente tem mais uns 6 meses aí de um novo projeto da Funatura, que é o GEF. Então, essa é a parte também extremamente gostosa da Funatura, onde a gente vai tendo mesclas. A gente começa um projeto, passa pelo outro, daqui a pouco vem outro projeto. E agora, quando a Flávia chegou aqui, ela falou, que pena, o projeto terminando. Eu falei, mas isso também é maravilhoso. E aí a gente segue aí com a rede, com o GEF, a gente tem aí uma outra agenda que a gente vai colocar aí a partir de janeiro. Então eu vou voltar aqui para os nossos resultados. Um dos resultados também que a gente desenvolveu nesse projeto foi a promoção também a realização de lives. E esses lives, esses temas também foram decididos por vocês. Não sei se alguns de vocês vão lembrar, mas nós fizemos alguns grupos de trabalho e esses grupos apontaram quais seriam os temas mais importantes que eles gostariam de estar, que a gente estivesse trazendo, discutindo, trazendo principalmente especialistas para poder estar fazendo as lives. Então, essa questão das lives é muito interessante, porque além de falar sobre RPPN, nós também estamos falando de temas importantes também do dia a dia, principalmente os proprietários. Porque a gente sempre fala, quem sabe mais é os proprietários que vivem o dia a dia. Então, algumas das lives que nós fizemos, a primeira live nós falamos sobre o que é RPPN, chamamos especialistas tanto de CMD como da CERO, para falar sobre o processo de criação, para falar sobre as principais dificuldades que eles têm na hora de criar uma RPPN, como se faz todo o processo, os trâmites também. Então, a primeira live foi muito voltada para a divulgação sobre o que é uma RPPN. Foi uma das coisas que vocês mais apontaram para a gente, que fala o seguinte, poxa, a gente sabe o que é RPPN, mas tem muita gente que a gente conhece, o nosso vizinho, por exemplo, não sabe o que é uma RPPN. Então, essa live foi muito voltada para essa questão. Aí depois nós tivemos outras lives, não sei se eu vou conseguir ler aqui, dentro do óculos. Ecoturismo, em reservas privadas, no qual nós tivemos aí até o Laércio como moderador, segundo ele a melhor live que teve, uma das, lives que teve,
porque falou muito da questão do ecoturismo, né, de como o proprietário pode desenvolver atividades voltadas tanto para a visitação dentro da sua RPPM. A gente sabe que tem muitas reservas que conseguem ter sustentabilidade só pelo fato de desenvolver esse tipo de atividades. Então, foi interessante que a gente trouxe aí, não só especialistas, mas como proprietários que desenvolvem atividades. Depois nós tivemos aqui uma outra live voltada para a questão do manejo integrado do fogo como forma de prevenção do incêndio. Nós trouxemos aqui especialistas, o Pedro, né, foi um moderador aí dessa live, foi muito interessante também, muito esclarecedora. Nós tivemos aí a presença de alguns especialistas que deu uma verdadeira aula, né, sobre fogo. Eu achei essa live também muito interessante. E uma outra live que nós tivemos foi sobre a questão dos riscos, né, o impacto dos animais domésticos nas unidades de conservação. E foi também um tema apontado por vocês que um dos grandes problemas que estão enfrentando são a questão dos animais domésticos dentro das RPPNs. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer alguns especialistas para falar sobre esse tema. E os próximos temas, daqui até dezembro, a gente teve que fazer algumas alterações, mas nós vamos estar divulgando para vocês depois esses temas e também o dia que nós estamos fazendo para que vocês possam assistir e ter realmente adquirir conhecimento, tá? Um pouco mais aí sobre as RPPNs, sobre esses assuntos. Aí o que acontece? Outro resultado também do projeto, além, né, de fazer live, da criação da rede, foi muito voltado ali para a questão da gestão das RPPNs, a gente teve a criação de novas RPPNs. Tá? E para falar sobre novas RPPNs, nada mais do que o Laércio, né, que é um grande especialista na área, para contar um pouquinho aí sobre esse resultado do projeto, falar um pouquinho dessas RPPNs. Laércio? Bom, gente, a gente tinha esse componente, né, o 02, e a mobilização e criação de RPPNs pelo projeto CPF, como o Pedro disse, a segunda fase do projeto, né, e a gente já está pleiteando aí uma terceira fase para esse criação de RPPNs e plano de manejo. São 8 RPPNs, Lápis Lazuli, que é a última aqui que entrou. A gente não colocou o mapa aqui ainda, porque o mapa está sendo preparado. O Luciano, ele não deixou eu colocar o mapa que a gente recebeu, porque ele quer tudo bonitinho, né? Mas são 8 RPPNs. Tem algumas outras também que poderão ser criadas, mas provavelmente não nesse projeto, no próximo que a gente está pleiteando aí, tem uma grande surpresa. E aqui a gente tem proprietários, né? A Zélia, que está ali, pode levantar a Zélia, por favor. A Zélia é da Arumangá, que é lá em São José da Aliança, né? São João da Aliança, perdão. Temos o Marcelo também, ali atrás. Também em São João da Aliança. A gente tem aqui também o Carlos. Cadê o Carlos? Estava aqui. Bom, o Carlos estava aqui até agora. Está criando duas RPPNs, Terra Crua 1, Terra Crua 2, né? Indicado pela nossa grande amiga a Ana ali, né? Lá em Teresina de Goiás. São essas duas que estão sendo criadas. Também em Cavalcante a gente está criando Solar dos Arcanjos, que é uma RPPN bem grande, mais de 100 hectares. RPPN Canto da Mata, que é vizinha da Lápis Lazuli. E tem mais uma que vai sair vizinha, então a gente vai formar alguns pequenos mosaicos de RPPNs. Arca de Noé também, que é aqui no Moinho, né? Que tá. E a Praia também E foi recentemente feita a vistoria, né? Não, será? Será ainda? É que ontem eu estava conversando com a menina do ICMBio e ela falou que já está com ela na mão para fazer já vendeu dia 15, né? E outras também vão acontecer brevemente. Bom, gente, por enquanto é isso que a gente tem, um resultado bem legal. A gente tem outras áreas, né? É um processo, porque quando a gente recebe alguma possibilidade, então a gente vai olhar a documentação, conversa muito,
às vezes a pessoa tem muita boa intenção de criar RPPN, mas aí quando a gente vê a documentação, falta alguma coisa que a gente vai tentar solucionar isso. Isso às vezes leva um tempinho, né? Mas a gente fica tão junto que a pessoa acaba criando no final, né? É isso, por enquanto. Obrigado. É importante falar o seguinte também. A nossa meta era criar 90 hectares para fazer o projeto. Só que nós já conseguimos, com essas RPPs aqui, somar mais 500 hectares. Então, foi bastante expressivo aí, né? A gente conseguiu aí superar bastante a nossa meta. Hoje nós estamos com 26.900 hectares. Com essas 500 hectares, a gente vai ultrapassar os 27 mil. Tá? Então, acho que isso tem que ser considerado, porque realmente é um fator muito importante aí. A gente tem instituído aqui na Funatura que quem cria as RPPNs são os verdadeiros guardiões. E por isso a gente tem o Lobo Guará como o nosso representante, o Lobo Guará que é o guardião da natureza. E para cada nova reserva que ela é criada, a gente faz essa questão simbólica, que é, se o Laércio puder presentear, aí quem puder já abre para mostrar o lobo. Vou entregar aqui para o Marcelo, que foi também as primeiras conversas, né, Marcelo, que a gente teve, a ligação, né, e vários detalhes que a gente foi conquistando, celebrando, até o momento que agora o dele só falta ele estar recebendo o documento para averbar a matrícula. Já está no CMBio, logo cai no e-mail dele. Provavelmente até essa semana já cai no e-mail dele para ele fazer a averbação da matrícula. Aí você eu quero te dar uma lembrança da Funatura e nesse momento do projeto para você. Tem aqui dentro uma lembrança. Se você quiser falar a camiseta, como sempre, você acha que ele ia ganhar o logo da camiseta. Bom, a Zélia também foi um caso bem legal, né, que a gente fez o contato, e aí eu lembro que eu falei, Zélia, estou voltando, vamos conversar um pouco, né, sobre a criação da RPPN, e aí a gente se encontrou num posto ali em São João da Aliança, trocamos uma ideia, e ela contou toda a história, eu falei para ela, fica tranquila que nós vamos criar essa RPPN. Tenha certeza disso. Foi ou não foi? Foi bem isso. E graças a Deus a cantina está salva. E no último contato que eu tive com a Zélia, ela também colocou a possibilidade de a gente criar mais 2 RPPNs do lado da RPPN dela, que é do irmão e da irmã. Então, esse vai ser o próximo passo, talvez saia aí mais 2 RPPNs. Né? Marcelo, você vai falar. Bom, só agradecer a toda a equipe da Funatura, o Pedro que fez a ponte, o Laércio que esteve sempre do nosso lado dando o apoio aí. E também agradecer aos nossos parceiros de jornada. Esse não é um projeto meu particular, eu tenho um sócio, que é o Leonardo, que deveria estar aqui, mas foi de surpresa. E, enfim, é um projeto que a gente vem encarando junto já tem 9 anos. Na verdade, o nosso projeto é ser a 9ª RPPN criada. Já tem outros RPPNs já criados no Paraná. E a Bellatrix, ela é onde fica a Cachoeira do Babel e São João da Aliança. E a gente, desde o início, a gente implementou um plano de manejo. A primeira coisa que a gente fez quando a gente adquiriu a propriedade. Então, a gente sempre se considerou RPPN, tanto é que o nome da fazenda é Reserva Bellatrix. A gente já sabia dos desafios burocráticos de regulamentação de matrícula e tal. Então, para a gente, assim, estar aqui agora é uma emoção, assim, de 9 anos de luta. E para quem tem terras, né, quem tem propriedades, sabe a dificuldade que é em regulamentar, principalmente no estado de Goiás. A nossa comarca aqui é bem lenta, então qualquer questão fundiária, qualquer problema, a gente sabe que às vezes uma coisa que poderia ser resolvida em 2, 3 dias demora 8, 7 anos para resolver e às vezes não resolve. Passa para a próxima geração sem resolver. Então, eu espero que quem enfrenta os desafios tenha força mesmo
que vale a pena. E a melhor parte disso tudo, eu sempre falo, é você poder beber água, nadar no lugar que você bebe água, tá ali, né, poder plantar, ter qualidade de água, qualidade de vida, preservar as espécies. Então, acho que esse é o grande propósito de todo mundo e por isso que a gente está aqui. Então, só agradecer mesmo. A gente tem a Arca de Noé, que é super importante quando a gente fala do moinho, e a gente fala que as primeiras reservas saíram lá foi da Samvara e da Guítica, e a partir do momento que foram saindo essas reservas, depois Samvara foi se empolgando, e hoje ela já é proprietária de 5%. O gigante teve 10%. Teve, né, toda essa vontade também. Então, eu vou estar passando aqui para a Thay e para a Loki, que estão aqui representando, né, o gigante nesse dia aqui, de uma reserva extremamente importante, que tem um histórico também naquela região. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, né? O gigante pediu para mim representá-lo, que ele não está, mas está, né, fazendo parte desse momento, assim, de trazer, né, uma RPPN para trabalhar a conservação, né, dessa terra, assim, que é um espaço muito sagrado, né? Então, é muito especial essa conquista. Já sei que já fui intimada para cuidar dos planos de manejo, que realmente eu não conheço muito dos processos, mas tenho muita vontade de conhecer, né, entender como que funciona, né, toda essa parte dos planos de manejo, de cuidar, né. Então, é também um momento de aprender, né, como que a gente trabalha, né, em pró-natureza, né, cuidando dela e podendo aprender com ela, né. Então, que bom que o gigante deu espaço e que eu posso estar fazendo parte de alguma forma, né, no cuidado dessa terra. Maravilha, muito obrigada. Então, os novos RPPnistas, sejam muito bem-vindos. E quem sabe logo vocês vão estar entrando na rede de RPPNs aqui da Chapada dos Veadeiros. Então, são muito bem-vindos nesse processo. Então, quando a gente está falando de planos de manejo, esse projeto foi extremamente também desafiador, porque a gente ousou a criação, a elaboração de 12 planos de manejo. Então, esse projeto ele está trabalhando a elaboração dos planos de manejo da Terra Roquífera, Beija-Flor, Parque do Barandão, Parque do Mingau, Entre Veadeiros e Catingueiro, a Fazenda Mata Funda, Recanto Arco-Íris, Nascentes e as 4 Renascer. Sendo que as 8 primeiras elas têm projeto específico de uso público. No caso da Samvara, que são as Renascer, ela não quis o projeto específico de uso público. Então, essa é uma entrega bastante expressiva. Essa entrega ela não é uma entrega que eu estou aqui falando dela, mas aqui junto tem toda uma equipe de meio físico, uma equipe de fauna, uma equipe de vegetação, uma equipe que elabora mapas, uma equipe que faz uso público. Então, eu falo isso, normalmente eu venho aqui, apresento, mas existe aqui junto um time muito grande para que a gente possa estar apresentando esse resultado. Então, para nós, é muito realização também a gente conseguir estar trabalhando com criação e a gente está fazendo a parte do planejamento e, quiçá, a gente possa, né, Pedro, começar a implementar algumas reservas, né, onde a gente já conseguiu fazer alguns apoios em algumas, mas acho que esse processo é bastante realizador para nós também, porque a gente vê quanta riqueza que a gente tem dentro dessas reservas, quando a gente faz os estudos, quando os técnicos vêm em campo. Então, é muito satisfatório para nós. E eu vou convidar também Mata Funda, né, que está aqui, Orquídeas, quem mais está aqui? Arco-Íris, Nascentes e Renascer. Quem é de plano de manejo? Quem é de plano? Esse daqui, gente, é porque se a gente estivesse na sala de casa, ficava mais fácil, né? É igual o Oscar. Você foi para a escola, o negócio, você vai em sala,
E dá uma olhada, gente, quem está aqui no plano de manejo. Esse projeto também era um projeto que nós priorizamos também as RPPM. Quer que eu desligue aqui? De mulheres. Então a gente tem aqui, gostaria de estar presenteando vocês, por gentileza. Muitíssimo obrigada também por terem atendido também as equipes, terem atendido, né? Porque é um negócio, chega um ornitólogo, depois chega o que vai atrás da pôr a câmera trap, depois vai o da vegetação, o que vai pôr o voo de drone, depois tem o cara do uso público. Então, a gente também conta muito com essa participação de vocês, e que às vezes quebra um pouco, mas a gente também, os técnicos, gostam de ver. Queria, em nome de todos aqui, agradecer por essa oportunidade de tanto apoio que nos tem recebido da Fornatura. Para nós tem sido assim, uma jornada muito rica, né? Tanto no sentido de incentivo ao que a gente está fazendo para preservar, quanto no sentido de estar se sentindo mesmo dentro de uma comunidade, né? Com esse apoio das outras pessoas, de todo mundo que tem RPPM também, somando junto, né? E sabendo que o que a gente está fazendo é para o planeta e que não estamos sós, né? E que com isso a gente volta a esse envelhecimento, né? Volta a se sentir parte do planeta, porque estamos cuidando do pedacinho dele, da maneira que a gente consegue, da maneira que a gente pode, com o apoio da Fornatura, com a união de toda a gente. É maravilhoso. Boa tarde, pessoal. Dentre as ações do projeto, a gente teve também a parte de comunicação e mobilização, né? Então, pela comunicação e mobilização, a gente teve um plano estratégico de comunicação e mobilização. A gente teve também publicações nas redes sociais, né? Foram diversas publicações nas redes da Fornatura, no site da Fornatura, Instagram, LinkedIn, YouTube. E aí, se você não seguir, eu queria falar um pouco do Museu Vivo das RPPNs. Eu acho que de todos que estão aqui presentes, eu tive a oportunidade de ir ou até a propriedade da grande maioria, ou marcar de encontrá-los, para a gente conversar um pouco sobre a história de vocês. Eu acho que essa foi uma das ações mais especiais realizadas dentro do projeto, porque foi uma oportunidade, nasceu esse desejo, né, dentro do projeto, da gente criar um local onde a gente pudesse colocar as histórias de cada um de vocês, de cada proprietário, de cada proprietário. Então, ouvir a história de vocês, de como cada um de vocês chegou até a região da Chapada, como que cada um escolheu, ou foram escolhidos, como muitos falaram nos depoimentos, né, que a Chapada escolheu, né? Vocês foram escolhidos para cuidar dessa área, para conservar essa área, para proteger. E ouvir a história, o depoimento de cada um de vocês. E hoje a gente entrega o Museu Vivo para vocês, onde os vídeos estão lá e vocês vão poder assistir, já estão no ar. O Museu Vivo, ele é um site que ele vai ficar, ele é vivo, como o nome diz, e a ideia é que a gente grave com quem a gente ainda não teve oportunidade, ou as pessoas gravem sozinhos e encaminhem esse material para a gente. Eu só queria deixar um depoimento pessoal que, para mim, os meus mais de 12 anos de experiência na área de comunicação, com certeza, esse foi o projeto mais especial que eu fiz, porque eu fiz questão de a Juliana foi a minha bióloga produtora durante essas gravações, e eu mesma falei assim, apesar de todo o trabalho que a gente tem de comunicação dentro do projeto, eu lembro até que o Pedro falou, mas por que você não dá para alguém editar esses vídeos? Eu falei, não, esses vídeos eu faço questão de eu gravar, eu ouvir, eu decupar e eu editar. Porque foi muito emocionante ouvir cada história de vocês. Assim, é uma história mais linda do que a outra. E acreditem, quando eu ouvia vocês era muito emocionante. Quando eu estava editando e ouvindo novamente era muito emocionante.
E todo esse processo eu fiz questão de fazer, porque foi muito especial para mim, com certeza. Na minha carreira, foi o projeto mais lindo que eu pude fazer, que eu ouvi a história de cada um de vocês. Ele tem essa parte do Museu Vivo, então todos os vídeos de todos os proprietários e proprietárias estão aqui, aí só clica em algum jogo, só para eles entenderem que cada reserva vai ter o seu espaço, então tem espaço ali. Além das informações da RPPN, daí vem vídeo, e aí vem também informações da reserva, e tem a parte também para a gente colocar a galeria de fotos, às vezes, quando eu fui gravar com a Solange, os meninos também, que eles têm histórias e vídeos e fotos, né, e a gente pode colher esse material também e alimentar a parte da RPPN também de vocês. Dando esse museu vivo, como o próprio nome diz, está vivo, tá? Então a ideia nossa é de fazer de todos os proprietários, ainda aqueles que restam das 51 RPPNs, quem sabe, né, nos próximos aí projetos, em outros locais do Brasil, a gente também está fazendo esse tipo de trabalho. Vocês imaginam, né? A gente não só conhecer a área da RPPN, mas também entender um pouquinho mais por que esse proprietário, o que motivou ele a estar criando uma RPPN, né? Então, a gente conseguiu sistematizar isso daí, tudo nessa plataforma, né? Uma plataforma da Kafka, da Natura, que daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês, e que também os vídeos estão disponíveis também no YouTube. Então, isso daí é um acervo assim, memorável, que vai ficar aí como uma RPPN perpétua, né? Vai deixar aí para os filhos, para os netos. Então, é um depoimento super legal, super bacana. E também dentro, né, desse contexto do projeto, a Ana, que ficou aqui fazendo mobilização também, que a gente vai falando, né? Falou aqui dos eventos, falou disso, então tem a Ana que está aí nos bastidores também, mobilizando e também. A gente só consegue ter os resultados quando a gente está aí com o time, quando a gente está com um time forte, quando a gente tem todo mundo trabalhando aí pela causa, trabalhando pelo projeto. Então, esse é um resultado coletivo mesmo. Próximo, por favor. Agora eu vou chamar aqui, aí da mesma forma que a Lara vai dizer a parte que ela mais gostou, que é mais linda, vem o Luciano vai falar aqui a parte mais linda desse projeto. É a plataforma, pessoal, porque você pode levar essa plataforma aqui. Eu sempre gostei muito dessa questão de informática, né, de sistematizar as informações. Então, para mim, isso daqui foi uma das coisas mais. Não tudo é importante, né? Não vou nem falar a questão de tudo mais importante, porque aqui a gente consegue consolidar. Aqui, se você quiser buscar a questão do Museu Vivo, é só clicar ali no Museu Vivo e você vai ter todos os vídeos. Se você quiser clicar ali sobre as 51 RPPNs aqui da Chapada dos Veadeiros, você só clicar ali nas reservas. Aí vai aparecer um mapa, né, como eu já tinha falado para vocês na questão do diagnóstico. Você vai ter todas as informações aqui das RPPNs. Se você quiser saber outras informações sobre RPPN, sobre o projeto, as áreas de atuação, os parceiros, publicações, vai estar consolidada nessa plataforma. Então aqui a gente espera estar sempre atualizando e distribuindo, né, disseminando informações sobre a RPPN. Existem vários sites, vários lugares onde você pode obter informações, mas às vezes só falta publicação das RPPNs federais, estaduais, ou às vezes não está atualizada. Então a gente está fazendo um esforço muito grande para atualizar ela e manter ela sempre atualizada, tá? Então a gente vai estar disponibilizando, não sei se tem o QR Code dela aí, Lara, mas a gente vai estar disponibilizando o link, tá? Para vocês lá nos grupos que vocês estão vinculados. A Ana já colocou no grupo para que vocês possam estar acessando e até sugerindo também alguma coisa que vocês possam estar contribuindo para melhorar esse site, essa plataforma de RPPNs. Quem sabe um dia, né, todas as RPPNs do Brasil, apesar que é difícil, a gente sabe, as 1.900 RPPNs estejam nesse site, 1.910 RPPNs, isso vai deixar a gente chegar até lá, porque sempre está criando mais uma. A gente tem todas as RPPNs no site, onde a gente possa estar filtrando informação, onde a gente possa ter depoimentos dos proprietários,
Então, eu acho que só tem a acrescentar, só tem a enriquecer, né? Isso é também uma vontade que a Funatura tinha muito grande, né, de estar sistematizando essas informações, e agora a gente conseguiu com essa plataforma. Tá? Então, uma das incentivos, né, do CPF é que os parceiros desenvolvam um plano de gênero, né, da instituição. Então, a gente querendo fortalecer, né, essa equidade, não só dentro da Funatura, como também dos nossos projetos, a gente participou da oficina que o IAB promoveu, né, durante 2 dias, e a gente, como Funatura, a gente desenvolveu o nosso plano de ação de gênero. E com esse plano, uma das ações era a gente poder fazer uma oficina com o pessoal que trabalha, está lá no dia a dia. Nós realizamos essa oficina em julho e estamos participando das reuniões que o IAB e o CPF promovem por essa questão. Né? Vocês viram aqui o tanto de mulheres proprietárias, né? Então nós estamos fortalecendo isso também nos nossos projetos. E a parte de monitoramento do projeto, né? Como o Pedro falou, tenho apoiado ele, né, nessa parte mais executiva. Então, essa parte de monitoramento e o preenchimento da plataforma do CPF com as nossas ações, né? Dá o checklist lá e das ações entre a Funatura e o CPF. E é isso que a gente tem feito. Então, o plano ele foi dividido a curto, longo e médio prazo. A curto prazo, a gente já acho que executou praticamente todas as atividades que a gente se propôs, né? E a médio e longo, a gente também já vem desenvolvendo algumas. A longo prazo, a gente já tem algumas que já estão bem encaminhadas. O Cerrado é conhecido como o berço das águas. A terra está pedindo socorro. Quantos rios, riachos que tinha peixe não tem mais? Quantas pessoas estão dizendo, aqui tinha muito mais água, agora a gente atravessa daqui nem na canela. É preciso preservar, senão a gente não convive, não tem existência, não tem vida. Chegou uma hora que a gente viu que isso era o mais importante. A gente estar no lugar e a preservação. Então nós buscamos tornar aqui uma reserva. Aqui na Chapada dos Veadeiros nós temos uma das maiores concentrações, né, uma das maiores quantidades de RPPNs do Brasil inteiro. E as RPPNs têm um papel importantíssimo nessa conservação de todos os nossos recursos. Então, para além da gente saber do que a gente está conservando, a gente consegue ter uma noção de quais são as ameaças, quais são as espécies invasoras, quais são essas espécies que não deveriam estar naquele ambiente. Aqui nessa área, nós temos veios, que cada veio dessa aqui tem várias nascentes. Quando a gente anda ali dentro, vai mostrando para a pessoa, olha, tudo isso daqui era pasto e em 20 anos o cerrado está se regenerando, ele sozinho. A gente só empurrou. Você cuidar é você garantir, né, tentar garantir que esse lugar se mantenha íntegro, né? A resiliência do cerrado é impressionante, assim. São raízes muito profundas. Eu vejo as mulheres assim, nós temos raízes profundas. Somos guardiãs da Chapada dos Veadeiros e somos guardiãs do planeta Terra. Cuidar da terra é cuidar da gente mesma. Então, quando a gente decide transformar, né, apelidar essa terra com um nome bonito de uma reserva, a gente está trazendo também essa vontade de entender que somos seres interconectados. E hoje as nossas RPPNs são realidades com trilhas interpretativas, onde a gente vai poder observar a natureza e escutar o que ela tem para dizer para a gente. É possível a gente juntar sustentabilidade e turismo, né? Talvez não é só possível, mas é obrigatório. Então vamos juntos, gente. Vamos fazer mais RPPN. Vamos transformar tudo que a gente puder em RPPN. Vamos fazer tudo reserva. É vital o aumento dessas RPPN. Nossa missão é tocar as pessoas, é fazer as pessoas serem tocadas pelo sentir. A gente planta uma semente, certeza que um dia ela vai dar fruto, né? Eu acredito que o futuro é nós cuidar da natureza. Ser RPPN é você colaborar para que a vida continue de pé.
Então, gente, essa é uma préviazinha, todos participaram, muitos de vocês participaram. Então, são 3 filmes que eles são longos e que vocês vão ter a possibilidade de ver esses filmes. Aqui a gente só quis trazer algumas falas, né? Mas isso é maior mesmo, né? E aí a gente está chegando, né? Quase, a gente brinca assim, já quase no finalzinho desse projeto, mas a gente queria aqui ainda um pouquinho mais, né? Acho que durante esse ano, atuando com as reservas, a gente viveu, e talvez muitos das proprietárias vivendo na própria carne mesmo, a questão do fogo, a questão dos incêndios, e a gente viu como isso tem permeado tanto, né, essa situação aqui na Chapada dos Veadeiros. Então isso passou a ser uma pauta, né, nossa também. Vocês, né, sentiram na pele como é que foi a temporada de incêndios aqui esse ano, foi desesperador, né? Eles comunicando à noite, de madrugada, as brigadas para cima e para baixo, muitas vezes sem condições de estar atuando, uma atuação extremamente emergencial, sem planejamento e de maneira heróica. Vocês conhecem os brigadistas, sabem o quanto que eles se entregam nessas atividades, correm risco de vida, muitas vezes, com dificuldade de alimentação, de combustível, de equipamento, de pessoas para trabalhar. E o que a gente enfrentou foi um verdadeiro, né, vamos dizer, literalmente, né, que a gente usa o termo, vamos apagar incêndio, foi de fato uma situação dessa, né, de realmente não estar preparado para a dimensão que o fogo aconteceu. Como a Flávia mencionou, estamos vivendo realmente as mudanças climáticas. Não é mais aquela coisa, daquela notícia que a gente assistia no jornal, né, há 10 anos atrás, que a gente passaria por problemas do aumento de temperatura. Esse ano, me parece que quem estava na linha de frente, eu vou chamar a Flávia aqui também, para me ajudar nesse assunto, e também, Flávia, né, para falar pela Funatura aqui no nosso fechamento, enfim, compartilhar conosco aqui um pouco desse tema e do evento como um todo, mas de como que o fogo se comportou com relação ao combustível, à temperatura e o vento. Ele se propagou de uma maneira diferente do que vinha se propagando até então, e a dimensão para a atuação foi muito grande. Então, a gente, percebendo isso, a Verônica teve uma super iniciativa, né, com o Instituto Alok, de buscar apoio de alguns doadores, entre eles a União BR, que permitiu uma doação, uma das ações, né, que se somou a outras ações que foram feitas, de vaquinhas, de pedidos de socorro, do governo federal, do governo do estado, de instituições, dos encantados, que também, né, acabaram ajudando na chuva, e a gente conseguiu mobilizar alguns recursos de água, isotônico, kit de alimentação, temos algum apoio para as brigadas, mas enfim. E o que a gente tirou como uma lição disso foi a necessidade de se planejar melhor. Nessa live que o Luciano citou, inclusive queria dizer que todas as lives, assim como o portal, assim como o Museu Vivo, está tudo disponível, né, que as pessoas, vocês podem acessar e devem acessar e devem, né, de alguma forma, de interagir naquilo que vocês acharem importante que seja, nos trazer feedback sobre isso tudo. Na live sobre o fogo, a gente tira como um caminho, como uma lição aprendida, a necessidade de, nesse ano que vai entrar agora, em 2026, a gente se organizar para fazer um plano de manejo integrado de fogo para a rede de proprietários. Para que a gente tenha, né, de fato, um planejamento para quando chegar em agosto, setembro, né, naquela época que a condição se configura novamente, de temperatura, umidade relativa do ar, combustível, vento, e que isso tudo se some, estejamos preparados para combater o incêndio de maneira mais articulada e efetiva. Então, a Funatura assumiu esse compromisso com a rede e certamente a gente quer trabalhar nesse sentido. Convidar a Flávia Cantal, ambientalista, RPPista, vice-diretora-presidente da Funatura, contribui diretamente com a manutenção do nosso viveiro junto ao Instituto Federal de Brasília. Além de tudo, né, contribui com a recuperação, com a restauração. A última vez que me deram uma caixa dessas, era um monte de manga que o pessoal tinha catado do lado. Mas manga boa também, né? Manga muito boa. Ela estava doada, né?
Bom, gente, foi uma temporada bem difícil, né? Esse ano foi um ano histórico para a Chapada, todo mundo ficou muito desesperado, eu também, né? Porque a minha reserva foi atingida novamente. Eu já tinha queimado uma parcela significativa no ano passado, quase metade, esse ano foi pior. Foi o pior ano da história da Chapada, né, em termos de incêndio. A gente está vivendo um período em que as chuvas estão atrasando muito. Visivelmente as chuvas também diminuíram, né, muito. A gente tem uma quantidade muito menor de chuvas. Eu acompanho esses dados lá no Facebook do Eugênio Giovenardi, que é um senhor ambientalista que tem uma chácara ali perto de Brasília, o Sítio das Neves. Ele é um dos pontos de medição dos índices pluviométricos da ANA, da Agência de Águas. Então, a gente não é só impressão de que as chuvas estão diminuindo, e que estão atrasando também. É fato, né? E você, quando você analisa os anos ali nos levantamentos que ele faz, a gente vê que as chuvas estão realmente bem diferentes do que elas eram há alguns anos atrás. Então, a gente está vivendo esse momento, né? Não é culpa das brigadas voluntárias ou do Prêmio Fogo. É muito mais desafiador você trabalhar com situações em que você tem umidade baixa, o pessoal chama a regra 30-30-30, né? Mais de 30 graus, menos de 30% de umidade, mais de 30 nós de vento, o fogo fica incontrolável. E mesmo que o pessoal do Prêmio Fogo tenha muito boa vontade, sempre tem. É impressionante como alguns brigadistas viram aí 1, 2 noites, e eles fazem isso voluntariamente. Eles não conseguem. Foi o caso que aconteceu na minha reserva, que a gente praticamente não conseguiu salvar a reserva, mas a gente precisa ver isso também de uma forma ampla, né? Embora muitas reservas aqui, muitos proprietários têm reservas que foram vítimas desses incêndios, a gente sabe também que a gente tem que ver de uma forma ampla, que, por exemplo, no meu caso, eu consegui evitar que o parque fosse queimado. A gente conseguiu segurar o fogo ali, porque eu estou aqui mesmo do lado do parque. Então, a gente tem que ver alguns aspectos positivos ali. Eu consegui fazer um acero, o fogo não pulou para o meu vizinho, os animais correram para lá. Eu estava com dó, preocupada, porque a gente teve filhotes mortos no incêndio do ano passado. E eu estava falando, gente, está cheio de anta parida aqui na reserva. E elas correram porque, afinal de contas, o acero ali conseguiu segurar o fogo, e o fogo não foi para a propriedade vizinha. Então, assim, a gente percebe que muito pode ser feito. A gente pode se organizar melhor, se preparar melhor para os próximos anos, e a gente consegue minimizar esse problema, porque não é só que a união faz a força. Né? A gente sabe que juntos a gente é muito mais que a soma das partes. E esse projeto veio para mostrar isso, para ver que muita coisa foi entregue. Eu fiquei muito impressionada com os resultados, os 500 hectares aqui. É muito impressionante, não é pouco. Esse Laércio, realmente, a gente precisa descobrir o que ele tem de especial, que ele consegue fazer essas reservas aí em poucos meses, né? Que ele demorava anos, agora ele está 2, 3 meses, o cara já está entregando reservas, né? Impressionante. Mas, então a gente vê que muita coisa pode ser feita e que esse tipo de empreendimento que a gente resolveu assumir na nossa vida é impossível sem as parcerias. A gente tem que ter aqui, realmente contar com as pessoas que estão aqui. É um grupo muito bom, muito qualificado. A gente tem o apoio da Funatura, tem apoio de outras instituições. Então, aqui as parcerias não são uma ajuda, elas são imprescindíveis. Então, eu costumo dizer, a minha família às vezes fica perplexa, que você foi morar aí no meio do cerrado, não sei o quê.
Eu falei, agora eu tenho amigos de verdade, porque eu simplesmente não posso viver sem eles. Eu não consigo levar adiante essa empresa se eu não tiver todas essas parcerias, né? E eu vinha conversando com a Ana Isabel. A primeira parceria que nós, né, e são muitas mulheres que estão agora na área de conservação, é a gente ter um braço direito lá na reserva que funcione, que tenha um bom relacionamento com ele, uma pessoa da terra que tenha também sensibilidade ambiental, não precisa ser ambientalista, mas que tenha. E aí isso já começa a dar certo. Quando a gente começa a ter esse relacionamento com os vizinhos, com os colegas ali, com a pessoa que você escolheu para te ajudar ali na reserva, isso já começa a fazer toda a diferença. Então é isso, gente. Vamos fazer que nem a Márcia falou, vamos fazer as nossas reservas darem certo. A Funatura está batalhando muito por novas fontes de financiamento e de apoio. E eu tenho certeza que a gente pode aí alavancar o número de reservas na Chapada. Quem diria 15 anos atrás que teríamos quase 60 reservas agora, alguns anos depois? Né? Quem diria? Quem poderia ter previsto isso? Não eram nem 10 reservas. Agora somos 60, em poucos anos. A gente pode fazer muito mais e o primeiro passo é fazer com que as nossas reservas deem certo. A gente está juntos para esses grandes desafios. E a partir daí eu ainda tenho muitas esperanças que a gente vai virar esse jogo, a gente vai escrever uma história diferente aqui na Chapada dos Veadeiros. Como esse projeto, falei que a gente tem esse dinamismo também, quando a gente começou, né, o projeto a gente não tinha falado de fogo, aí depois a gente viveu isso, e aí a gente decidiu, né, estar olhando uma atenção maior para esse tema. E aí a gente pensou de que forma que esse projeto podia estar ajudando algo para a rede de reservas, né? A rede de reservas que começa ali, são 29 proprietários dispostos, que querem estar juntos. O que a gente podia estar entregando de presente para a rede de RPPNs que fosse extremamente simbólico, que nós entendemos como extremamente simbólico. Então a gente escolheu a Flávia, porque a Flávia tem o Instituto Pouso Alto, então nada que vem da Funatura ele pode ser doado para a pessoa física, a gente tem que fazer um termo de doação. Então a gente está fazendo um presente para a rede de RPPNs bastante simbólico, entregando para a Flávia, que ela vai estar assinando lá um documento com o Instituto Pouso Alto. Então, por gentileza, abra seu presente, Flávia. Ou o presente das RPPNs, da rede. Pode rasgar. Olha o presente bonito que você quer. E como a gente tem aqui, o Pedro diz que a gente vive na Funatura como se a gente vivesse em gincana. Eu adoro isso porque eu venho de uma geração que a gente tinha gincana. Você não ganhou um só, você ganhou um. Você ganhou 4. Gente, muito obrigada, gente. Isso é fantástico. Isso aí faz uma diferença tremenda na hora do sufoco, né? Fora de série, realmente. Para nós, a gente salvou, por exemplo, as casas por causa dos 2 sopradores que a gente tinha lá na reserva. A gente conseguiu ajudar a salvar as casas com o recinto do ASAS, né? Que a gente tem um centro de soltura de animais silvestres lá. Mas a gente vai ter que ver uma fórmula, gente. Eu sei que só pessoa jurídica, eu já tenho 2 sopradores, seria interessante a gente bolar, então, uma maneira da gente fazer com que chegue aos demais proprietários de RPPNs, porque eu já tenho 2 sopradores,
Na verdade, eu ganhei de presente do nosso amigo do On Safari, do Edu Fragoso. Então, eu acho que tem algumas reservas que vão precisar muito. Então, a gente vai ver uma maneira de repassar para os demais proprietários, né? Mas fico muito agradecida, porque vocês acertaram na mosca, né? A gente que vive essa situação de fogo, tudo na vida que a gente quer é ter um soprador, né? E fantástico, muito obrigada mesmo. Que seja, como diz a Márcia, o primeiro de muitos, e as nossas RPPNs aí alcem voo, e a gente nunca sabe, né? A gente pode aumentar muito, ganhar muita escala aí nesse trabalho que a Fonatura já vem fazendo há muitos e muitos anos, né? Começou com os santuários da vida silvestre, você vê lá atrás, e tem tudo para ganhar momento agora, nesses próximos anos, que são tão decisivos aí para o planeta, para a Chapada. E gratidão, como dizem os pessoal de Alto Paraíso, 1000 gratidões. Então, muito obrigada, né, Flávia? Eu acho que a gente colocou, né, por você ter o estudo e a gente precisar isso, mas esse é um tema que vai ter que ser discutido na reunião da rede, como vai ser usado. Esse, vamos dizer, é o primeiro patrimônio da rede. A rede começa com 4 sopradores, que é o que a gente consegue auxiliar nesse momento. Agradecer muito a Flávia como ela tem atuado como conselheira da Fonatura, nos dado segurança, orientações, né, junto com o Zé Luiz e com a Alba, que são os 3 diretores hoje da Fonatura, e que compõem o nosso conselho de curadores, e ter uma diretora como a Flávia é fantástico. O Zé Luiz, nosso diretor-presidente, é o atual coordenador aqui do UNB Cerrado. A gente tem utilizado muito aqui esse espaço e, enfim, tem sido muito importante para o nosso trabalho. A gente sempre costuma agradecer muito aqui o pessoal da UNB, também pelo uso do espaço. Eu já acabei deixando no final o Lucas, queria registrar, gente, a presença do Lucas aqui do IEB, que o IEB ele recebe o CPF, e o Lucas está aqui a pedido da Andréa Bavarejo, atual secretária executiva do IEB, representando aqui conosco o IEB. Boa tarde. Não, só queria agradecer o convite, né, porque o convite foi feito para a Aliane e para a Andréia. As duas tinham agenda hoje, não puderam vir, né? A gente estava participando da atividade da Cooper Fruits, né, do planejamento estratégico da Assembleia, que aconteceu lá. A gente ia embora ontem, a Andréia falou, não, se puder ir lá representar o IEB, registrar, falar para a gente como foi lá. A gente veio para representar o IEB mesmo, então agradeço em nome delas o convite, né? Não trabalho diretamente com os projetos CPF, mas vim aqui para representar o IEB e o Cananda. Bom, gente, boa tarde. Eu acho que só para avisar que a gente também já comunicou Cláudia, a Ariane, né? Elas estão bastante felizes também que está acontecendo. Falaram que avisaram vocês também que tem outros compromissos que não puderam vir, né? Mas aí, só para explicar um pouquinho, a gente faz parte do programa Povos do Cerrado, né? Do IEB, ali que fica em Brasília. Aí aqui em Alto Paraíso a gente atua diretamente com a Cooper Fruits, né? E atua com a AQK também. E aí temos um projeto grande, assim, que é o Lado da Chapada. E é uma honra estar aqui, né? A gente vendo as sinergias, vendo como que a gente pode conversar, né? Existe trabalho direto com a Cooper Fruits, mas é dentro da Chapada dos Veadeiros, né? Então, acho que quanto maior a nossa articulação, é melhor, né? Para que os projetos, de fato, continuem agregando todo mundo, né? Tanto os proprietários de RPPN, quanto os cooperados, né? Que são assentados, que são quilombolas, agricultores, extrativistas, né? Então, acho que é isso, né? Está todo mundo junto e misturado. E obrigada, gente. Assim como a estratégia de RPPN, a estratégia do extrativismo é uma super estratégia de conservação, de valorização do cerrado. Né? A dona Maria me falava o quanto que ela tem produzido extratos, né, do cerrado para mostrar para a turma do agro o valor do cerrado. Né? Porque um vidrinho de ouro aqui custa R$50, custa R$40, né? E fora, enfim, toda a cesta de produtos que a gente está comentando aqui
Mas a gente precisa de quê? Estruturar essa cadeia. E não é nada fácil. Trabalhar com associativismo, cooperativismo, num território extremamente voltado para o turismo, quando, às vezes, né, a gente tem a competição com o agronegócio, a competição com o ecoturismo, para o que o produtor rural vai, né, atuar, onde que ele vai atuar. Mas nós temos muitas famílias que já têm uma tradição de extrativismo e que estão extremamente isoladas, sem apoio, e que a gente, como a Cooperfrutos, temos essa perspectiva de também alavancar essa cadeia e valorizar o cerrado, e valorizar aqui a Chapada dos Veadeiros. A gente está muito feliz com isso. Obrigado, Tânia.